Graças a Deus e graças a Jesus. Mudar ou transformar? Qual é o objetivo da nossa reencarnação? Por que estamos na Terra? Por que vivemos essa situação? Em nosso estágio evolutivo, somos escravos dos nossos hábitos. Se queremos mudanças efetivas em nossa vida, precisamos mudar os nossos hábitos. Não é possível simplesmente abandonar um mau hábito. Precisamos substituir nossos maus hábitos por bons hábitos. Então, existem milhares de pessoas que querem se livrar de algum problema. E sendo esse problema um problema recorrente, um problema crônico, ele na verdade é um vício. Um mau hábito é um vício. Um hábito recorrente, uma coisa que nos prejudica, que nós não percebemos que estamos nos prejudicando e mesmo assim continuamos alimentando, vivendo esse hábito, isto é um vício. Esse vício pode ser caracterizado facilmente, como no caso do álcool, das drogas, da pornografia, mas ele pode não ser visto, não ser caracterizado assim tão facilmente como um vício. É o caso, por exemplo, da preguiça, do medo de mudança, da mania de doenças, a mania de perseguição. Tudo isso são vícios mentais, são mau hábitos mentais que acabam se transferindo para a nossa vida material, para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. Nós, há muito tempo, temos a informação de que todas as nossas ações, antes de serem ações, são pensamentos. Tudo começa pelo pensamento. Então, os nossos vícios, os maus hábitos que nós expressamos na vida física, a sua origem é o pensamento. Ou seja, se não mudarmos o pensamento, se não modificarmos o nosso padrão de pensamentos e sentimentos, dificilmente os nossos hábitos serão modificados. Dificilmente os nossos atos terão alguma alteração. Jesus, no Sermão da Montanha, Jesus reforma algumas das leis de Moisés. A lei mosaica tinha uma série de proibições. Entre essas, podemos dizer: não matarás e não cometerás o adultério, que está contido nos 10 mandamentos. O que era proibido eram os atos. Jesus vem nos alertar, vem ampliar o nosso entendimento, nos esclarecendo que os atos são apenas consequência dos nossos pensamentos e sentimentos. Ou seja, a origem de tudo são os nossos pensamentos e sentimentos. Só depois é que eles são exteriorizados em formas de atos físicos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, por exemplo, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E Jesus complementa esse mandamento dizendo que não podemos nos encolerizar contra nosso irmão e nem o ofender de qualquer forma. Depois, no versículo 27 do mesmo capítulo, Jesus faz a mesma relação com o adultério. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar
numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus está citando 2 pontos da lei antiga, da lei de Moisés. 2 pontos específicos, o assassinato e o adultério. Apenas como exemplo. São exemplos facilmente compreendidos. Mas isso vale para tudo. A origem de tudo é o pensamento. Nós vimos, então, que existem 3 níveis de realização: pensamento, palavra e ação. Podemos ter vontade de matar alguém. Esse é o pensamento. Podemos expressar a vontade de matar alguém. É a palavra. E podemos matar alguém. Isso é a ação. Então, é claro que em termos práticos, a ação é o mais grave dos 3. Se tivermos vontade de matar alguém, vontade de acabar com a vida de alguém e conseguirmos segurar essa vontade, já é alguma vitória. No caso do adultério, Jesus está dizendo, nós podemos ter esse desejo, podemos até nos envolver sexualmente com outra criatura sendo comprometido. São sempre os 3 níveis de realização. É claro que no caso do adultério, muitas vezes, as pessoas só não levam adiante o ato até as últimas consequências por medo ou por falta de oportunidade. Então, em relação a todos os atos negativos, a tudo aquilo que nós sabemos que é melhor não fazermos, ou em relação a tudo aquilo que vem nos atrapalhando, nos prejudicando de alguma forma, que é o caso dos vícios, como mudar essa situação? Uma coisa é muito evidente. Se nós estamos há anos com os mesmos hábitos e descontentes com o resultado desses hábitos, então estamos descontentes com a nossa vida. Gostaríamos que fosse diferente. Gostaríamos de mudar e nada muda, ou pelo contrário, se agrava cada vez mais. Não é fazendo as mesmas coisas, continuando a fazer as mesmas coisas, que nós vamos obter um resultado diferente. Se estamos fazendo do mesmo jeito, ano após ano, e nada muda, nada resolve, evidentemente não é por esse caminho que as coisas irão melhorar. Então, para que esses problemas crônicos da nossa vida, para que esses vícios mentais, a solução é uma mudança radical em nossos hábitos. Em nosso nível evolutivo, esse estágio ainda somos muito escravizados por eles. Temos essa tendência de repetir indefinidamente o mesmo padrão. Um padrão de pensamento, um padrão de palavras e um padrão de ações. E assim como na natureza, nada se perde, tudo se transforma, do mesmo modo, em relação aos nossos hábitos, nós não podemos simplesmente abandoná-los. Nós precisamos substituir um mau hábito por um bom hábito. Então, para uma mudança em nossa vida, para abandonarmos esses vícios mentais, muitas vezes já exteriorizados em vícios físicos, nós precisamos de uma mudança radical, de uma mudança profunda, tanto nos nossos hábitos físicos como nas nossas ocupações diárias, aquelas nossas obrigações do dia a dia, quanto no nosso modo de falar, no nosso modo de nos expressar, evitar o queixume e as reclamações, evitar as palavras negativas e principalmente o pensamento, mudar o nosso padrão de pensamento. É fácil? Se fosse fácil, não estaríamos aqui. Mas se a vida não está muito boa,
Se nós queremos realmente mudanças, isso exige esforço. Sem esforço, não vamos a lugar nenhum. E muitas pessoas tentam driblar o esforço, tentando evitar a fadiga. Passam anos e anos enfrentando o mesmo problema, sem jamais vislumbrar uma solução. Um aspecto fundamental na mudança é a espiritualização. Sem nos fortalecermos espiritualmente, dificilmente teremos condições de efetuar uma mudança profunda. Então, a frequência a um centro espírita, a leitura de bons livros espíritas, a prática de exercícios físicos, contato com a natureza, o convívio com pessoas positivas, harmoniosas, o hábito da oração, é necessário que nós oremos. Vigiar os nossos pensamentos e orar é nos conectarmos com o mais alto através da prece. É comum as pessoas se queixarem que não tem tempo para orar, que não tem tempo para se recolherem, para meditar, que não tem tempo para buscar um contato com Deus. E isso exige delas tempo que elas não têm, mas elas têm tempo para o futebol e para a novela. Vamos proibir o futebol e a novela, então? Claro que não, mas são prioridades. Se o futebol e a novela são imprescindíveis, se elas vêm antes da oração, da meditação, do recolhimento, então já está resolvido. É uma questão de escolha. Não existem soluções fáceis, não existem truques, não existem fórmulas mágicas. Sem esforço, não vamos a lugar nenhum. Mas não podemos negar que isso já é uma demonstração do tipo de problema que a pessoa enfrenta. Se ela não se dá o trabalho de ler, de estudar, de ver aquilo que a incomoda, se ela prefere essa vida superficial, se ela prefere viver de acordo com as convenções e aquilo que a sociedade dita, vai continuar todo o seu sofrimento. Nós somos todos da mesma natureza, então os nossos problemas são muito semelhantes. O que nos diferencia uns dos outros é nossa maior ou menor esforço em resolver estes problemas. É possível mudar? Sim, quando nós olhamos esses espíritos um pouco mais elevados do que nós, percebemos que eles chegaram a uma condição que todos nós almejamos e que é possível chegarmos lá também. Mas para isso é necessário que nós mudemos os nossos hábitos, traindo para junto de nós Jesus, o nosso companheiro de todas as horas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.